Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 146. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça ao oprimido e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O sermão que eu vos quero pregar, hoje no Salmo 146, ele chama-se: Sem adoração, o advento é só encenação. Nesse tempo de advento, para nós queremos lembrar sempre da vinda de Jesus, queremos ansiar ainda mais a segunda vinda de Jesus. Talvez seja muito fácil para nós colocar na nossa voz, na nossa adoração, no nosso louvor, essa expectativa. Mas quando é para transformar a nossa vida numa vida de adoração, talvez esse seja o verdadeiro desafio. Nós vamos ver, através do Salmo 146, como Jesus é a única solução para que a nossa vida seja uma vida de adoração e não uma vida de encenação, onde nós só dizemos o que nós achamos de Jesus, mas nós queremos viver o que nós achamos de Jesus. Vamos orar para que Deus também possa nos guiar nesse momento. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque podemos estar juntos, Pai, como corpo de Cristo, Pai. Queremos aprender mais da Tua palavra, queremos aprender mais de Ti, Pai. Peço que o Senhor me guie neste momento, que o Teu Espírito Santo fale através de mim também e que os meus irmãos possam sair daqui abençoados, Pai. Nós oramos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje, no terceiro domingo do nosso advento, nós estacionamos aqui no Salmo 146. E o livro dos Salmos é um livro muito importante para nós, porque ele tem de tudo. Então, nós como cristãos, quando olhamos para esse livro, é muito provável que nós vejamos a nós mesmos quando estamos a ler. Então, vocês vão ver livros de alegria, salmos de alegria, nós vamos estar alegres e vamos ver e falar, cara, eu acho que eu me sinto como salmista. Nós vamos ver salmos de confissão, e às vezes nós precisamos confessar os nossos pecados e os salmos vão nos levar para uma posição como essa. Às vezes nós vamos ver o salmista fazer salmos imprecatórios, e nisso nós temos que ter muito cuidado com como nós vamos usar. Se vocês tiverem dúvidas de como usam um salmo imprecatório, perguntem para o Felipe, ele vai conseguir vos instruir da melhor maneira. Mas vejam, há muita coisa a acontecer nos Salmos. E os Salmos que nós estamos, essa secção dos Salmos, dos 146 ao 150, são o que nós chamamos de Salmos de Aleluia. Então vocês vão ver, dependendo da vossa tradição, que vai começar sempre com Aleluia, ou com Louvai a Deus, e vai terminar com a mesma palavra de Aleluia e de louvor a Deus. E esses Salmos são muito importantes para nós. Por quê? Porque eles mostram-nos muitas coisas sobre o próprio Deus. Então, nós lemos esses salmos e vemos os atributos de Deus a serem explicados, os atributos de Deus a serem falados pelo próprio salmista. Então, eles nos dão muito conteúdo para também louvarmos melhor, para também agradecermos melhor e trazer esse louvor para a nossa vida. Então, vejam, o Tiago, nosso irmão Tiago Borges, numa quinta-feira fez uma pergunta: como que eu transformo a minha vida de agradecimento para uma vida de adoração? Quando eu quero louvar, quando eu quero orar, eu oro a Deus e eu tô a agradecer, eu quero adorar, mas ao mesmo tempo eu sinto o agradecimento ali. Os salmos são um grande guia para nós nesse sentido, esses salmos principalmente, porque eles nos mostram como que nós podemos adorar melhor a Deus, quais os atributos de Deus, o que nós podemos falar em oração para Deus. Então vejam, esse salmo é importante para nós nesse sentido também. E vejam, vamos começar mesmo pelo verso 1. No verso 1 e no verso 2, nós vemos que há uma decisão do salmista em louvar. Muitas das vezes, quando nós olhamos para a palavra, ou quando nós olhamos para a nossa vida de adoração, nós pensamos, olha, hoje eu não me sinto muito bem para adorar. Eu acho que eu não vou levantar muito a minha voz na igreja. E eu não quero falar só sobre louvor, a gente vai falar sobre como a adoração é muito mais do que só louvor. Mas às vezes nós não queremos levantar a nossa voz, às vezes nós não queremos obedecer. E vejam, o que o salmista está a dizer aqui nos 2 primeiros versos é que a adoração é uma decisão. A adoração não é quando nós nos sentimos com vontade de adorar.
não é quando nós nos sentimos e queremos fazer isso. Porque o salmista fala com a própria alma. O salmista olha para si mesmo e diz, adora, ó minha alma. Veja o que é dito. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Há uma decisão, louvarei, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista olha para si mesmo e diz, eu vou louvar a Deus, eu quero louvar a Deus, eu decidi louvar a Deus e por isso eu vou fazer. Não é a primeira vez que nós vemos isso nos Salmos. Acontece várias e várias vezes o salmista falar com sua própria alma. O salmista vira para sua alma e diz, porque está abatido a minha alma. Então vejam, há uma decisão, há uma conversa que muitas vezes nós vamos ter conosco mesmo, em oração, com o Espírito Santo, para conseguirmos discernir. Eu não sinto muita vontade, mas eu preciso decidir além da minha vontade, para eu louvar a Deus de maneira melhor, para eu adorar a Deus de maneira melhor. Então isso nós encontramos nos 2 primeiros versos. Mas por mais que o salmista tenha essa decisão, e tenha esse ímpeto, e ele quer adorar, e ele quer dar mais para o Senhor, ele não vai direto para a adoração. Vocês podem ver nos versos seguintes. Ele quer, antes de tudo isso, ele quer colocar um contraste. Se vocês olharem para os Salmos, ele começa, só no verso 5 começa uma adoração propriamente dita. Antes disso, ele quer ali colocar um contraste, ele quer trazer essa noção para a própria adoração. Então vejam, se vocês olharem para os vossos próprios títulos do Salmo 146, o que diz o título de vocês? Podem dizer. A fraqueza humana e a divindade divina. O meu está a mesma coisa, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Então há aqui um contraste que no meio da adoração o próprio salmista quer colocar. Ele quer falar sobre como o homem é fraco, como Deus não é fraco. Como o homem perece e como Deus não perece. Então há um contraste interessante que tem de ser colocado e que nós precisamos ver. Olhem para o verso 3 e o verso 4. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Há um grande alerta aqui que o salmista quer fazer para nós. A tua adoração nunca vai ser uma adoração a sério, se enquanto tu vives, tu adoras mais a homens do que a Deus. E adorar, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tu confias mais em homens do que em Deus. Porque é esse o ponto que o salmista quer aqui colocar. Ele já vai entrar na sua adoração, mas ele quer fazer antes um contraste. Não confia em homens. Por quê? E há 2 motivos. O salmista coloca 2 motivos muito importantes do porquê eu e você não podemos confiar em homens. Por que eu e você devemos confiar em Deus. Primeiro ponto do salmista, olha no verso 4. Olha no verso 3, desculpa. Nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Não há nada nessa terra que pode te dar a salvação que tu só encontras em Jesus. Por isso o salmista quer pontuar, não confia em homens, eles não podem te dar essa salvação. Segundo ponto do salmista, tudo que tu encontras nessa terra perece. Tudo que tu encontras nessa terra vai acabar. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. É o que ele fala dos planos dos homens. Então não confie em homens, porque eles podem fazer todos os planos do mundo. Os planos podem parecer magníficos e tu podes olhar e falar, eu vou viver uma grande vida através desse plano. O homem morre, o plano acaba. Tu vais morrer, os teus planos todos que tu fizeste nessa terra vão acabar. A única coisa que não vai acabar, que não vai perecer, é o nosso Deus. Por isso o salmista diz, não confie em homens, descansa em Deus. Ele não acaba. Não confie em homens, descansa em Deus, só nele há salvação. Então esse é o grande contraste que ele quer fazer. E veja, ele está a associar a nossa adoração, e por isso que eu disse que a adoração não é só louvor, porque ele está a associar a nossa adoração com a confiança. Então olhem para vossas próprias vidas e pensem e reflitam durante a vossa semana, depois do culto, aonde está a tua maior confiança? Em quem tu confias no teu dia a dia? Como tu adoras a Deus com a tua confiança? Quando tens de pensar em tomar decisões, em fazer grandes coisas, ou fazer até planos para a tua vida, o que guia esses planos? As coisas que perecem? As coisas que acabam? As coisas que vão deixar de existir? Ou a sua confiança no Deus que não vai deixar de existir e com o qual você vai viver eternamente? Então o salmista está a dizer, não confie em homens, tudo vai acabar nessa terra. Você não encontra salvação nesses homens. Confia em Deus. Então calcula se a tua vida de adoração está mais ligada com as coisas dessa terra, estás a fazer uma grande encenação do cristão que tu és. Por isso o nome do sermão.
Nós não queremos fazer da nossa vida uma grande encenação, onde nós falamos, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, Jesus é o meu Salvador, mas quando nós precisamos ou passamos por provas ou circunstâncias que nós precisamos mostrar a confiança na salvação de Jesus, nós não conseguimos fazê-lo. Porque nós preferimos confiar em homens, nós preferimos confiar em circunstâncias, nós preferimos descansar em outras coisas. Então é para isso que o salmista está nos chamando. Confia no Senhor, o Senhor não perece. Descansa no Senhor, o Senhor te dá salvação. E o verso 5, ele quer expandir ainda mais essa ideia, porque ele coloca para nós o outro lado do contraste. Se por um lado o salmista está a dizer, não confie em homens, calma, confia no Senhor, depois ele vai dizer, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor. Então a confiança que tu tens em Deus é diretamente refletida na tua alegria. E veja, não é a primeira vez que vocês vão ouvir a Bíblia a nos chamar de bem-aventurados. Nós temos as bem-aventuranças, onde o tempo todo nós estamos chamados de bem-aventurados. Nós temos outros salmos onde chamamos chamados de bem-aventurados. E vejam, é importante nós percebermos, a Bíblia está constantemente a me chamar de bem-aventurado. A Bíblia está constantemente a me chamar de feliz. Mas eu só vivo a minha vida cheia de tristeza. Eu só vivo a minha vida a reclamar. Eu só vivo a minha vida a pensar em outras coisas. Talvez porque nós não estamos a fazer o que o próprio salmista coloca aqui. Quem é o bem-aventurado? Tu queres ser um bem-aventurado? O salmista está a te dizer, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Então veja, tu pode ser um grande ator, pode vir até a igreja, nós podemos adorar a Deus e levantar as nossas mãos, mas tu não expande essa tua adoração para a tua vida em confiança a Deus, em descanso no nosso Deus, isso não significa nada. Porque tu estás a fazer pouco da vida de adoração e da alegria pela qual Deus te chama. Deus te chama para uma alegria que é composta quando tu descansas nele, quando tu tens ele como teu auxílio. Mas como então eu e você podemos fugir dessa vida de ensinação e partirmos para uma vida de adoração? Segue-se do salmista a pontuar uma série de atributos de Deus. Então vejam, o salmista está a caminhar numa adoração e agora ele vai entrar aqui como se fosse, ele vai entrar no flow. Porque ele vai falar muitas coisas aqui sobre o próprio Deus, ele vai falar vários atributos de Deus e é importante para nós olharmos para isso. O primeiro ponto do salmista é que tu deves adorar e confiar no teu Deus, porque ele é um Deus criador. Já pensaram nisso? Claro que já. E eu espero que sim. Se vocês já leram Gênesis, vocês já viram que é magnífico o que acontece em Gênesis. É muito bom quando nós estamos a ler Gênesis, porque nós vemos Deus a dar vida para as coisas pelo poder da palavra. E é lindo. Deus criou todas as coisas. E o salmista está a dizer, porque Deus criou todas as coisas, tu podes ser um bem-aventurado e adorar Ele da maneira propriamente quando tu olhas para a criação. Então veja o que o salmista diz. Cuja esperança está no Senhor, ainda no verso 5, verso 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Meus queridos, Deus nos criou, e nós não acreditamos que a criação foi uma grande coincidência. As coisas não aconteceram de repente, Deus olhou para a criação e falou, olha, essas coisas aconteceram. Não. A criação é um presente. A vida que tu tens, a vida que eu tenho, a vida que nós vivemos em igreja é um grande presente, porque Deus, como um Deus criador, entregou isso para nós para glorificá-lo com a nossa vida. Nós vivemos, usufruímos da criação para glorificar a Deus. Alguém pode olhar para uma ideia dessa e questionar, olha, mas Deus precisa que eu o glorifique? Por que Deus me criou para glorificá-lo? Ele vai ser mais glorificado quando eu fizer? Não. Claro que não, porque Deus não pode ser mais glorioso do que Ele é. Mas a vida é um presente para você, porque tu podes usufruir de uma coisa magnífica que é glorificar a Deus enquanto tu vives, adorar a Deus enquanto tu vives. Isso não é um presente para Deus, porque Deus não precisa de nós. Nós precisamos dEle e usufruímos disso quando descansamos em Deus. Quando descansamos nas bênçãos que Deus nos dá, através da sua criação. Deus, portanto, sendo o Criador de todas as coisas, sendo o sustentador de todas as coisas, é um Deus muito maior e muito melhor do que todas as coisas que eu e você colocamos enganosamente a nossa confiança. E todas as coisas, se nós quisermos usar a linguagem do salmista, que enganosamente eu e você adoramos com a nossa confiança. Por isso a nossa adoração deve ser só a Deus. E o convite do salmista então é esse. Olha para a criação.
Adoras o teu Deus quando tu te reconheces nessa criação e usufrui da bênção que é glorificá-lo. Quando tu és um ser criado por Ele, tu podes descansar nesse Deus. Pensem, tudo foi criado por Deus, mas tudo que está nessa terra perece, tudo passa, algumas coisas se transformam, outras coisas evoluem, mas tudo vai deixar de existir. Toda a criação vai passar e só Deus vai permanecer. Tudo que tu podes colocar a tua confiança, fazer disso o teu objeto de adoração, foi criado por Deus, é sustentado por Deus. Então não olhe para essas coisas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas terrenas, olha para o próprio Deus. Então vamos ser um pouco mais práticos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança no nosso trabalho. Se tu perderes o teu trabalho amanhã, já pensaste nisso? Onde está a sua confiança se tu perderes o teu trabalho amanhã? Às vezes nós colocamos a nossa confiança no dinheiro. Lembram da parábola do rico insensato que o Senhor Jesus pregou? O rico insensato coloca tudo dentro do seu estábulo e Jesus diz, hoje pedirão a tua alma de que serviu tudo que tu guardaste. Do que serviu a tua grande esperança? Do que serviu essa vida toda, confiando em dinheiro, confiando nas coisas criadas, se o Criador estava a dizer para ti, calma, eu te criei, calma, eu estou contigo, confia em mim. E o salmista vai ainda mais longe, porque ele está a expandir a tua ideia de adoração. Veja o que ele faz no verso 7 e ao verso 9. Ele quer mostrar para nós que Deus não só nos cria, mas que Deus cuida de nós. Ele fala sobre o nosso Deus como aquele que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos do cego, levanta os abatidos, ama os justos. Olha o que Deus faz com a sua criação. O salmista está a te dizer, confia nesse Deus que criou todas as coisas, mas espera, Deus não só te criou. Deus te criou e Deus decidiu cuidar de você enquanto você participa dessa criação. Deus, vejam, e por isso que a nossa religião é tão importante, nós pontuarmos as coisas que precisam ser pontuadas. Nós não cremos num Deus impessoal que vive lá no céu e olha por nós e fala, eu criei esse pessoal e eu sou só uma força maior do que todas elas. O nosso Deus não é impessoal, o nosso Deus é pessoal. Ele decidiu se envolver com a criação, Ele decidiu se envolver conosco. Ele não nos criou e falou, lide com essa criação. Participa da criação, mas eu não existo mais e a gente conversa quando a sua vida acabar. Não, Deus quer se envolver conosco todos os dias. Deus quer fazer parte junto de nós da ideia de glorificá-lo. E nós precisamos tomar posse disso e usufruir disso. Por isso, quando tu reconheces que Deus é o teu Criador, descobres que não serve a um Deus impessoal, descobre que não serve a um Deus qualquer, tu não serves a uma força, tu serves a um Deus que quis se envolver contigo e que quer se envolver contigo. Tu serves a um Deus que deseja estar contigo, para que tu usufruas da bênção de glorificá-lo na presença dEle. Por isso, a adoração é um convite não só para confiar em Deus mais do que confiar em homens, mas para descansar que, acima de tudo, aquilo que acontece nessa terra é coordenado por um Criador. Aquilo que acontece contigo é organizado por um Deus que decidiu que essas coisas acontecessem, porque Ele quer se envolver com a tua criação. Ele quer fazer parte disso junto contigo. Então, é por isso uma grande ênfase no que Jesus está a dizer. O nome do Senhor é citado 5 vezes. Vocês podem ver do verso 7 ao verso 9. O Senhor é aquele que dá justiça, o Senhor é aquele que dá pão aos famintos, o Senhor é aquele que solta os encarcerados e cura os cegos. Só Deus pode te oferecer uma satisfação que qualquer coisa nessa terra tu achas que pode, mas não pode. Então imaginem, tudo que tu colocas a tua confiança e descansas, Deus é quem te oferece isso. Não para que tu adores, mas para que tu usufrua da graça de Deus, que olha para ti e fala, eu quero cuidar de ti como a minha criação. Pensa por isso nas coisas que tu buscas a satisfação que não são o próprio Deus. Às vezes tu pensas, e aqui a linguagem é que Deus é aquele que faz justiça, aquele que tira a fome, aquele que cura. Às vezes tu podes pensar que a grande solução da injustiça no mundo, e a gente sabe que existe injustiça no mundo, vai vir de alguma causa social. Ou vai vir de alguma coisa que nós podemos fazer. Atenção, Deus usa tudo isso.
Mas tudo isso só pode acontecer se houver um Deus soberano e bondoso que vai permitir que todas essas coisas aconteçam. Não são os homens que trazem solução e que no fim das contas, ou no fim da minha e da tua vida, vai trazer a justiça para a terra. É o Jesus quando voltar e trouxer a justiça para a terra que nós vamos ver. Ok, agora tudo está estabelecido. O Senhor Jesus trouxe a justiça. Eu posso descansar ainda mais pelo resto da minha vida nesse Senhor. Por isso o envolvimento do Criador com a criatura é expresso ainda mais no último verso do nosso Salmo. Olhem o que é dito no verso 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então há uma felicidade futura, que porque Deus é um Deus criador, porque Deus é um Deus provedor que decidiu se envolver comigo e contigo, há uma promessa que nós podemos descansar de uma vida futura que nós podemos ter com Ele. Mas vejam, não é só sobre uma vida futura. Eu e você podemos viver uma vida de adoração sem encenação, uma vida de adoração que é realmente adoração com Deus hoje, descansando na ideia de que nós temos uma vida futura com esse Deus. Nós podemos olhar para Ele e nós podemos descansar nisso. Então lembra só o que nós falamos agora há pouco, quando nós olhamos para o verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Meus queridos, a Bíblia nos chama para uma felicidade. Nós precisamos descansar nessa felicidade. A Bíblia está constantemente a nos chamar para isso. E a única resposta coerente que tu podes dar para um Senhor que te criou, para um Senhor que quer se envolver contigo, é uma vida de felicidade e adoração a esse Deus. Por isso pensem, e eu já disse, a adoração também é louvor, mas Deus me livre da nossa vida ser uma vida de adoração, porque nós vemos até a igreja e cantamos 3 ou 4 cânticos aqui. Se a tua adoração começa às 4 da tarde e termina às 4:30, porque é o momento que a gente parou de louvar, e a tua vida durante a semana não é uma vida de adoração, parabéns, você é um grande ator. Estás a fazer uma grande cena da tua vida, como se tu fosse um grande adorador. Nós olhamos para ti e falamos, esse menino louva, essa pessoa louva, olha que maravilha. Mas quando tu chegas em casa, tu não és coerente com a palavra. Tu não confias em Deus, tu não descansas em Deus. Não é para isso que Jesus nos chamou. Deus nos livre da nossa adoração ficar só aqui. A nossa adoração é a nossa vida, porque Jesus deu mesmo a vida. E nós queremos descansar nisso. Nós queremos descansar nessa palavra. Então, a adoração que esse Deus Criador e Provedor merece não pode ficar só no teu domingo. A tua confiança diária precisa ser depositada nele. Quando tu depositares a tua confiança em Deus e saber que não há solução para a tua vida, que não Jesus Cristo, tu vais estar adorado da maneira propriamente correta. Meus irmãos, eu sei que nós estamos a falar de muitas coisas. Nós falamos de um Deus Criador, de um Deus que é muito maior do que nós, de como nós vamos morrer e tudo vai acabar. E nós pensamos, ok, se todos os meus planos terrenos acabam, Deus é um Deus terreno, Deus é um Deus infinito que continua e que permeia. Há uma distância muito grande entre eu e esse Deus. E quando eu penso na minha vida de adoração, eu penso que essa distância ficou ainda maior porque eu não estou a adorar da maneira correta. Eu preciso de uma solução para isso. Eu preciso dar um passo em direção a esse abismo que foi causado pelo meu pecado. Calma. Porque tu tens um Deus criador e um Deus provedor que decidiu se envolver com a sua criação a ponto dele mesmo vir e resolver esse problema. Se há um abismo muito grande entre nós e Deus, nós queremos resolvê-lo. Amém? Amém. Mas não somos nós quem resolvemos. Deus resolve esse problema. Deus dá espaço em nossa direção. Deus dá o passo a nós, pecadores. Por isso que Jesus é a solução para todas essas coisas. Jesus é aquele que fez-se homem para que eu e você não confiássemos mais em homem nenhum, senão no único digno de confiança, no Filho de Deus. Lembra daquilo que o verso 7 ao verso 9 diz. O Senhor é aquele que faz justiça aos oprimidos. Quem fez melhor justiça nessa terra, senão o Senhor Jesus? E quem fará a justiça final, senão o Senhor Jesus, quando Ele voltar? O Senhor é aquele que dá pão aos famintos. Quem dá pão aos famintos? Jesus deu pão fisicamente, tanto quanto espiritualmente.
Quem faz isso de maneira perfeita, senão o próprio Jesus? O Senhor é aquele que cura os cegos. Meus queridos, eu e você somos cegos. E Jesus é o único que pode nos curar. Jesus é o único que pode tirar essa cegueira de nós, essa cegueira espiritual, onde nós achamos que a terra vai me trazer soluções, as coisas da terra me trarão soluções, o dinheiro vai me trazer solução, o meu trabalho vai me trazer solução. Jesus é o único que tira essa cegueira de nós e nos chama para uma adoração onde podemos descansar nele, porque Ele fez tudo, Ele cumpriu tudo. Tu não precisas mais se esforçar. Não é você quem é a solução para essas coisas. Não és tu quem dá o passo no abismo de distância que há entre nós e o Criador. O Criador fez-se homem. Isso é o advento para nós. O Criador fez-se homem e nós podemos descansar no fato dele ter se feito homem. Mas vejam, há uma série de fragilizados aqui nesses versos. O Senhor guarda o órfão, a viúva, os cegos, os famintos. Jesus, quando veio, disse que veio para os doentes. Tu estás preparado para vir até Jesus e dizer: Jesus, eu sou frágil, eu preciso do Senhor. Deus, eu sou doente, eu preciso de Ti. Estás preparado para vir até a tua igreja, confessar os teus pecados e dizer: eu preciso de uma igreja fiel ao meu lado. Eu preciso do corpo de Cristo para me ajudar nessa caminhada, porque quanto mais eu vivo, maior o abismo entre eu e Deus. Mas quando eu estou na igreja, eu percebo: Jesus solucionou tudo isso e eu quero viver com o corpo de Cristo. Se a vida é um presente, imaginem o que Deus fez quando Ele criou a igreja para que eu e você vivêssemos junto com Ele. A igreja também é um presente para que nós possamos glorificar a Deus através da igreja. Nós precisamos estar mais próximos de Jesus e a igreja é o caminho para isso. A nossa vida cristã só é vivida quando é vivida junto do corpo de Cristo, porque esse é o presente que Jesus deixou para nós. Vamos louvar com força, confiando em Deus, não só agora, não só nesse cântico, mas durante toda a nossa vida. Que o Senhor nos ajude.